Seja muito bem-vindo ao podcast Comunique. Você e a nossa comunicação. Aqui a gente bate papo sobre a vida pessoal e profissional a partir da comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Mais um daqueles episódios que eu confesso que fiquei a noite um pouco em claro, porque convidei Carol, que é uma mentora, porque consumo livro, consumo podcast, consumo conteúdo, só que eu achei que estava muito distante de mim. Ela lá em São Paulo e eu aqui em Brasília. Eu falei, se eu convidar, será que ela participa? Na hora que eu mandei, na hora já teve resposta, falou, bora. E aí, bora bater meta também é o nome dos livros dela, de um dos livros, livro que eu consumi, Carol, vou te dizer. A primeira vez que eu consumi consumi o seu conteúdo, foi lá no Resumo Cast. Uau! Foi no Resumo Cast a primeira vez. Então, para mim é um episódio extremamente gratificante, agradecedor. Tô feliz demais. Seja muito bem-vinda e obrigado por estar aqui. Ah, tamo junto, que isso, Diego. Eu costumo dizer o seguinte, Diogo, bora, né? Então, assim, sempre que é possível, sempre que dá, eu acho que podcast é sempre uma maneira muito gostosa da gente compartilhar conhecimento, né? E também de inspirar as pessoas, além de que é um momento de aprendizado, né? Porque parar aqui para conversar com você durante esses 50 minutos certamente vai me tornar uma pessoa melhor. Então, eu também te agradeço pelo convite. Maravilhoso. Conversar é muito legal. Eu gosto de conversar e por isso que eu tenho esse podcast aqui. A primeira pergunta que me vem é falando de vendas, de coragem, de se movimentar. Vendas é estilo de vida? Olha, eu não sei se é estilo de vida. Eu acho que vendas é uma competência, né? Se eu pudesse definir assim, o que que é vendas na minha vida, vendas é uma competência que eu acredito que a partir do momento em que a gente desenvolve ela, a gente se torna um profissional melhor. Porque é como se fosse. Eu até tentei dar essa explicação outro dia para os meus filhos, né? Porque eu tenho um filho de 10 anos e uma filha de 6 anos. Eles estavam, mãe, por que que você gosta tanto de vendas, né? Eu falei, pensa o seguinte, filho, você gosta das pessoas? Aí eles falaram, ah, a gente gosta de gente. Você gosta de ajudar as pessoas? Ai, a gente adora ajudar as pessoas. Então pensa o seguinte, pensa que você se conecta com as pessoas a ponto de conseguir identificar o que que é importante para elas ou o que que vai fazer a diferença na vida delas. E aí você olha para dentro de você, ou você olha para aquilo que você possui e você pensa, isso aqui poderia ajudar essa pessoa, né, a ser uma pessoa melhor. Só que isso tem um custo, né? Que pode ser um custo de mudança ou pode ser um custo financeiro. E promover uma mudança ou despender dinheiro em prol de uma mudança é algo que exige algum tipo de esforço. Então, a venda nada mais é do que você conseguir enxergar algo que o outro precisa, né? E tentar mostrar para ele como aquilo que você possui pode tornar ele uma pessoa melhor. Né? Então, para mim, tem muito disso e isso serve tanto para nosso ambiente profissional quanto para o nosso ambiente pessoal. Então, para mim, vendas é uma competência que torna a gente melhor e torna o mundo melhor. Quando eu te faço essa pergunta, o que me vem à cabeça é a percepção de assim, será que a gente precisa vender o tempo inteiro? Será que a gente precisa estar o tempo inteiro atento e atenta para poder vender? Essa é a pergunta que me surge, sabe? É porque assim, ó, Entendi. pensando aqui, vamos supor que eu sou, e que é a maior parte do meu público, eu sou um nutricionista, um fisioterapeuta, um educador físico, um advogado, e a empresa sou eu e eu. Na minha percepção, quanto maior relacionamentos eu faço, maior quantidade de pessoas eu conheço, maior quantidade de possíveis clientes. Ou seja, se eu não vivenciar a venda como um estilo de vida e a todo momento ele ter possibilidade de ajudar pessoas, sabe? Não Entendi. necessariamente de convencer, de persuadir, mas de conversar. Não, eu faço isso. Por isso que me vem essa pergunta, sabe? De ser um negócio assim. Eu falo que, pra mim, a advocacia e a comunicação estão da mesma forma como estão um copo de água, sabe? Eu bebo Eu água, bebo. faz parte. É, por essa perspectiva, eu entendi agora o que você queria, essa coisa do estilo de vida. Eu acho que da perspectiva de negócios, a gente, querendo ou não, a gente está vendendo o tempo inteiro. Então, é claro que eu acho que a gente tem que decupar um pouquinho o que que significa vender, né? Então, Por favor. vender não é só oferta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem pessoal meu, Uhum. tá? Eu tenho o Instagram, eu uso duas redes sociais com muita frequência, que é o Instagram e o LinkedIn.
Tem um canal no YouTube, tem um canal no TikTok, mas assim, Instagram e LinkedIn é onde eu vivo, né? Meu escritório tá ali. E no Instagram, eu tenho uma pegada muito mais pessoal. Ele é meu diário. É um lugar onde eu tô o tempo inteiro falando da minha vida pessoal, etc e tal. Só que claro que eu tô me vendendo, né? Na hora que eu mostro os meus filhos, eu tô mostrando, poxa, olha como a Carol é como mãe. Será que ela é uma pessoa interessante para vir aqui na minha empresa falar sobre maternidade? Na hora que eu tô fazendo yoga, eu tô falando sobre o equilíbrio. Na hora que eu tô falando sobre o cuidar da saúde física. Puxa, será que é uma pessoa que vive de forma integral e que poderia impactar as pessoas aqui na minha empresa, falando desse assunto também? Então, assim, eu acho que você, principalmente na rede social, você tem a oportunidade de se mostrar de uma maneira mais holística e de compor esse contexto da venda, porque nunca é somente o que você faz. Eu acho que tem da onde você vem, acho que tem a questão do cenário, né, que é como você embala esse seu produto, e tem muito do como você faz, porque as pessoas elas querem coerência, as pessoas elas querem verdade. Eu não quero alguém que leu 30 livros, resumiu os 30 livros e vem aqui fazer uma palestra sobre, né, qualquer coisa do assunto. Eles querem pessoas que vivenciem e pessoas que convivam com desafios reais. Então, eu acho que nesse sentido, sim, querendo ou não, adotando isso como estilo de vida ou não, você está sempre vendendo. Porque cada atitude sua, ela comunica alguma coisa e ela impacta a outra pessoa. O que você pode fazer é fazer isso de forma estratégica e deliberada, pensando que tipo de impressão eu quero causar e como que isso se conecta aos meus objetivos profissionais. Ou você pode entrar num mood meio deixa a vida me levar, e isso pode dar certo, ou isso pode atrapalhar o seu rolê, né? Eu prefiro a coisa deliberada, mas eu acho que, enfim, independentemente do seu desejo ou não, você está o tempo inteiro vendendo. É, porque na comunicação eu falo muito da ideia da intencionalidade, assim. Sua intenção é qual diante da conversa, sabe? Não, eu tô ali porque. Não, eu tô ali pra quê? Não, pra tá. Tá, mas. Você tá querendo ficar feliz, você tá querendo curtir, você tá querendo dar amor, você tá querendo receber amor. Qual é a tua intenção naquela prosa? Porque muitas vezes a gente para pra pensar na intenção só depois que a situação já aconteceu. Aí você para, rebobina a fita. Deveria ter conversado. Deveria ter falado. Deveria ter vendido. Ai, aquela pessoa poderia ser minha cliente. Calma lá, por que não, sabe? Por que não ter as prosas de um jeito mais intencional, mais deliberado? É isso que me vem Maravilhoso. muito forte. Maravilhoso. Tem um cara, eu não sei se você conhece, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, você falou da sua relação com os psicólogos. Eu gosto muito de psicologia e eu descobri um psicólogo chamado Alfred Adler, né? Não sei se você Não conhece, mas se a conheço. gente for parar para pegar a teoria do Freud, ela está muito baseada nos traumas, né? De acordo com Freud, claro que é a minha leitura é bem simplista do rolê, mas assim, a gente acaba sendo fruto dos nossos traumas. Então a gente tem que olhar para o trauma para poder tentar se tornar uma pessoa melhor. E o Adler, ele tem uma perspectiva que é bem diferente da freudiana. Ele fala que você pode ser fruto das suas metas, que você pode ser fruto dos seus objetivos, né? E eu acho isso muito legal. Inclusive, isso casa com a própria logoterapia, né? Que é uma coisa que o Viktor Frankl, né, que é o autor Uhum. daquele livro Em Busca do Sentido, também fundou essa corrente psicológica, que tem muito a ver com o seguinte, né? Numa conversa, você pode se frustrar diante de um objetivo que você nem planejou, porque ela acabou tendo um rumo que foi muito natural e espontâneo, o que é muito legal, mas você pode criar uma intenção de como que você deve se comportar ou como você deve conduzir esse diálogo para que você chegue em algum lugar. Então, às vezes, né, principalmente diante de um cliente, né, indo mais para o mundo das vendas. Poxa, eu vou bater um papo aqui com o Diogo para saber quais são os desafios que ele tem. Eu preciso estipular um objetivo para essa minha conversa. Hoje eu quero conhecer mais o Diogo. Hoje eu quero aprofundar uma questão que ele tinha trazido na última conversa. Hoje eu quero testar a possibilidade de vender para o Diogo uma determinada solução. Né? Então, quando você vai com essa intenção, você consegue ir moldando a sua comunicação para poder extrair desse diálogo, né, as respostas que vão te levar para onde você deseja. Ou eu posso não planejar nada, ter uma conversa super bacana, mas depois ficar remoendo. Poxa, na hora que o Diogo falou aquilo, eu devia ter trazido tal questão. Né? Então, você pode ser fruto dos seus traumas, ou você pode ser fruto das suas metas. Eu gosto mais da questão da intencionalidade, sabe? Me parece mais autorresponsável.
Me parece que nesse caminho a gente se torna mais autorresponsável pelo que a gente coloca como intenção e não pelo que aconteceu conosco, que talvez a gente nem tivesse a condição de participar, de resolver, Aham. de direcionar, sabe? Falando nessa ideia de objetivos, boa parte do público aqui é um público que é o eu empresa, que eu já discutei falando, e tem uma frase que eu já discutei falando que eu quero que a gente entre nela, que é: eu sei fazer, mas eu não sei vender. O que eu costumo dizer para essas pessoas, eu quero te escutar, é: cara, vai vivenciando a tua experiência como se fosse estilo de vida, vai conversando. E eu conto sempre uma história que é um amigo que disse que queria advogar, e eu perguntei para ele: quem sabe disso? Ele falou: eu tenho vergonha de contar. Eu tenho vergonha de contar que eu quero advogar. Eu falei: mas como é que as pessoas vão te contratar se você não se coloca como um advogado? Se você não se enxergar como advogado, não vai ser o cliente que vai te enxergar. Sabe? Então, é nessa linha de. Eu sei. Ele sabe ser advogado, ele sabe escrever, resolver uma petição, resolver um problema, mas será que ele consegue se conectar para resolver isso? Esse é um questionamento que vem de muita gente. Sei fazer, mas não sei vender. Acho que isso tem muita relação com a história das vendas, de uma maneira geral. Primeiro, porque parece que vender é uma coisa ruim, né? Tanto que eu falo assim, eu não vou ficar me vendendo. Não, então, assim, não, você sabe, fulano se vende o tempo inteiro, como se isso fosse uma coisa ruim, né? Então, acho que também tem um pouco disso. A gente, quando pega a história das vendas, a gente começa a perceber que as primeiras equipes profissionais de vendas, elas foram forjadas, foram criadas na época da Revolução Industrial. Então, primeiro com a pegada super bélica, né? Aquela coisa toda de guerra, agressividade, tudo vem de lá, As essas palavras de analogias. guerra, muita palavra de guerra. Sangue no olho, faca na caveira, etc e tal. E Exato. segundo, que a instrução que se recebia naquela época era assim: você vai convencer, você vai manipular, você vai enganar, você vai fazer o que for, mas você vai trazer o número, né? E então as pessoas, elas eram forjadas a ir para esse lugar de manipulação, de pouca autenticidade, porque não existia Código de Defesa do Consumidor, não existia grupo de WhatsApp, não existia Não existe rede reclame social, aqui. não existia Reclame Aqui, não existia nada disso, né? Então o vendedor ele ficou muito conhecido como aquele cara falastrão, enganador, manipulador, que estava sempre focado ali na meta dele, no resultado dele, no dinheiro que ele ia ganhar, custe o que custar. Então, daí é que vem esse ranço com vendas. E se a gente pegar personagens, escolinha do professor Raimundo, Zorra Total, não sei se sua audiência vai saber, né? Que Vai. programas são esses, né? São da Somebody nossa love. época, né? Exatamente, vem essa figura do Somebody Love. Então, ninguém gosta de ser comparado com essas pessoas. Agora, se você pegar Elon Musk, Steve Jobs, Luiz Helena Trajano. O que que essas pessoas são acima de qualquer outra coisa? Sabe, a Lê Costa da Cacau Show. Eles são vendedores, eles são incríveis vendedores. Então a gente tem que começar a entender que o executivo de sucesso, o empresário de sucesso, ele não delega vendas. Ele não abre mão disso, porque ele entende que aquilo que ele tem oferecido ao mundo é muito bom. Então, ele não perde uma oportunidade de se vender. Então, quando você pensa num profissional com uma formação mais técnica, né? Nutricionista, personal trainer, advogado, psicólogo, eles vão sempre entrar nesse dilema. Médico, né? Poxa, como que eu vou vender? E hoje eu vejo os médicos nessa mobilização, porque parece que o médico ele tem um plano de carreira, né? Ele começa trabalhando para alguma instituição, alguma clínica, aí ele começa a atender com plano de saúde próprio, porque ele consegue se credenciar, e a meta principal dele é atender só particular, consulta acima de R$ 1.000, né? Só que como que você chega? Você pode fazer isso através da reputação, através do boca a boca? Meu, pode, mas isso pode demorar anos. Né? E considerando que essa é uma corrida onde está todo mundo usando outros recursos, é importante que a gente não fique de fora. Então, não adianta você ser um excelente fisioterapeuta se ninguém sabe que você é fisioterapeuta. Aqui no grupo do meu prédio mesmo, é engraçado, tem um rapaz, um vizinho meu, que é fisioterapeuta. E toda semana ele coloca no grupo do prédio. Gente, só lembrando, eu sou fisioterapeuta, atendo aqui no prédio, etc e tal. E você vê, putz, né, que coisa chata esse cara, toda semana, assim, não me incomoda tanto, mas outro dia eu precisei de um fisioterapeuta e eu lembrei de quem? Dele. Eu falei, oi, tudo bem, fulano? Eu vejo que você colocar no grupo, e aí funciona.
né? E aí o que acontece? Na hora que ele me atende e que eu curto, ele já faz assim, poxa, Carol, já que agora você é minha cliente, está gostando do resultado, a próxima vez que eu colocar, você pode fazer uma referência? Ele fala, gente, ele é ótimo, atendeu a minha mãe, não sei o quê, é muito prático, tá aqui no prédio, sabe? Chancelo Carol de qualidade. Exatamente. Então, assim, a gente tem que parar com essa vergonha, sabe? De falar que a gente é muito bom. Eu ouvi uma frase outro dia que eu achei incrível. Não é arrogância quando é um fato. Então, assim, eu sou um nutricionista, já atendi não sei quantas pessoas, tenho aqui o meu antes e depois de vários clientes que eu atendo, sabe? Eu tenho essa formação, meu escritório fica em tal lugar. Por que que isso é arrogância? Eu estou simplesmente contando quais são os recursos que eu utilizo, né, e dando prova social para o meu público de que eu faço muito bem aquilo que eu me propus a fazer como missão de vida. É sobre Perfeito, isso. perfeito. Nessa linha, eu te pergunto, cada dia as pessoas confiam mais nas pessoas e menos no serviço da pessoa? Eu compro a Carol e não necessariamente o serviço que a Carol vende? Como é que é a tua visão em relação a isso? Ou não? Eu acho que não, acho que as pessoas elas desconfiam das empresas, mas confiam nas pessoas. Desconfiam das empresas e confiam nas pessoas. Nas pessoas, porque, sei lá, a minha relação ela acaba sendo muito pessoal, né? Uhum. Então, inclusive, quando você tem uma equipe de vendas, o vendedor passa a ser a sua empresa. Uhum. Então, eu vou conectar com você. Tanto que, se você for olhar, não sei se você usa muito LinkedIn, eu sou muito fã, mas no LinkedIn você vai ver lá o Sérgio Zimmermann, que é CEO da Pets, fazendo post a cada 3 dias, contando a história dele, os desafios que ele passou, o que ele está fazendo com aquilo. Ele quer que a empresa Pets tenha uma alma, né? E é a alma do seu fundador, do seu CEO. Então, puxa, não é só a Pets, puxa, é a empresa do Sérgio. Não é só a Magazine Luiza, é a empresa da Luiza. Não é só a Cacau Show, é a empresa do Ale Costa, né? Enfim, você tem essas figuras. Então, isso vale tanto para os empresários, né? Que estão cada vez mais se posicionando, contando suas histórias, humanizando as suas empresas, quanto para todo mundo que se relaciona. Então, eu crio uma confiança naquele profissional. Acho que a gente não desconfia do serviço dele, né? Acho que ninguém nunca chegou para mim e falou assim: confio na Carol, mas não confio na palestra da Carol. Não, acho que às vezes confio na Carol, mas a Conectas, por exemplo, que é a minha empresa, não conheço ainda, porque sei lá quem vai me atender, Gostei sei lá demais. quem que vou mandar para fazer esse treinamento, né? Então, por isso que você tem que reforçar a sua autoridade para que você possa sponsorizar, né? E legitimar o trabalho que o seu negócio faz. Então, se você é dentista, você tem reputação, aí você abriu uma clínica, todo mundo só quer se tratar com o doutor Diogo. Pô, você não vai crescer nunca, né? Você não vai crescer nunca. Se você... Aí era melhor você ter só seu consultório, não uma clínica. Então você tem que estar o tempo inteiro, inclusive, trazendo outras pessoas para o jogo, mostrando que esse é um time que foi treinado por você, validado por você, que é acompanhado por você. Por quê? Para que as pessoas comecem a perceber. Eu confio, não é na clínica do Diogo, eu confio no doutor Diogo. E o doutor Diogo é quem assina, é quem garante, né? La garantia sou Joe, né? Tudo isso faz muita diferença, né, nos negócios. É porque aí a pessoa, como advogado, por exemplo, como psicólogo, ela também começa a ser uma referência também como empresário. Né? Eu confio no Diogo e confio no negócio que o Diogo tem, porque se ele é o carimbo, então assim, duvido que o Diogo teria uma empresa que seria meia boca, que seria mais ou menos. Aí Exatamente, vai né? indo na mesma linha. Maravilhoso. Eu gostei muito dessa sua frase aqui, a empresa precisa ter a alma. Precisa ter alma. Então, realmente, o empresário precisa colocar a alma na empresa, porque senão fica um negócio sem identidade, né? Fica só É, ali a logo, e dependendo, a logo ainda não tem essa, pra gente pegar nos pequenos empreendedores, nos empresários pequenos ainda, talvez a logo ainda não tenha, né, um carimbo, uma chancela de qualidade, mas assim, o Diogo talvez tenha uma chancela de qualidade, a Maria talvez tenha uma chancela de qualidade. e tem as características mesmo. Eu gosto muito desse exercício, né? Quando eu faço, às vezes, quando eu vou fazer alguma consultoria de posicionamento estratégico, eu gosto de trazer questões como essa. Se sua empresa fosse uma música, qual ela seria? Sua empresa é menino ou menina? É A ou O?
né? A Uhum. sua empresa, que personalidade que ela tem? Se a gente fosse fazer um perfil DISC da sua empresa, ela seria alto D, alto C, alto I, alto S, sabe? Tipo, por quê? Porque tudo isso vai dando vai humanizando aquela marca, né? Porque as pessoas elas se conectam às pessoas. Então, assim, isso faz muita diferença, né? Então, quando você cria um negócio, é legal em algum momento você parar para fazer esse exercício de como que eu quero que as empresas, que as pessoas percebam. Então, você vai criando uma série de atributos para o seu negócio para que isso gere percepção de valor por parte do seu cliente, para que isso de fato construa, né, o seu posicionamento e que isso reforce a sua reputação. Então, existe uma lógica por trás do que a gente chama de branding, né? Então, assim, Sim. construir. Você pensa em Nike. Você pensa no quê? Numa pessoa correndo, a que cor é essa pessoa, que altura é essa pessoa, é um homem ou uma mulher, sabe? Tudo isso vai gerando conexões e as conexões elas transformam, né? Perfeito. Quando a gente fala de empresa, eu vou separar aqui empresas pequenas, empresas que a empresa é a pessoa, enfim, que tem ali talvez um estagiário ou uma secretária. Na tua opinião, mensagem padronizada de não estou aqui, respondo quando puder. Qual é a tua opinião sobre? Ó, Outro dia me perguntaram isso, quando eu fui dar um treinamento para advogados de comunicação, e quando me perguntaram, eu respondi o seguinte, eu falei, você tem mais de 10 mil clientes? Você tem 1 milhão de pessoas que podem te mandar mensagem? Não, Joe, claro que não. Eu falei, quantos podem te mandar mensagem no dia? 10, 3, 5. Eu falei, você não consegue responder essas 10, 5 pessoas? Você precisa colocar uma mensagem padronizada? Tua eu opinião, acho que vai. se você quer. Então, vou dar minha opinião como Vai, cliente, tá? vai. Perfeito. Eu acho que é assim, sei lá. O Diogo tem lá a empresa dele de comunicação, eu vi na internet e eu queria um orçamento para uma mentoria. Uhum, E eu mando pro Diogo uma mensagem às 10 da noite, uhum. né? Assim, vai que. Tudo bem, você tem uma mensagem padrão lá, essa mensagem foi recepcionada, mas nesse horário eu me dedico a questões familiares, a descansar, etc e tal, mas amanhã, a partir das 8 horas, né, eu vou te dar esse retorno. Não, mas faz isso de uma forma humanizada, faz isso com a sua linguagem, principalmente se a empresa é você. Por exemplo, eu uso muito a palavra rolê, né? É uma palavra Uhum. que faz parte do meu dia a dia. Então, às vezes, eu coloco, quando eu fico de férias, às vezes, minha mensagem de férias é assim: estou de férias, mas o rolê não para. Fulana, Ciclana e Beltrana estão aqui para te ajudar. Se o assunto foi esse, fala com ela. Se o assunto foi esse, fala com ela. Se for só comigo, espera só um pouquinho que eu tô voltando. Tem a minha cara. Aí o pessoal, não, porque tem que ser uma coisa formal. Nosso horário de atendimento nosso horário, é só você. Aliás, é outra coisa que eu Exato, não muito entendo bom. isso. Não, porque aqui a gente. Aí eu fico, a gente é quem? É só ele o negócio. Minha mãe é assim, minha mãe tá aqui do meu lado, né? Minha mãe tem uma empresa ela faz marmitas Sim. caseiras, né? E toda vez que ela fala no plural. Aí eu falo assim, mas por que ela tá falando no plural, sabe? Eu acho engraçado, mas ok. Então, assim, eu acho que a mensagem padrão, ela tem que ter um objetivo. Agora, eu acho muito chato quando você manda uma mensagem para alguém a qualquer hora do dia e antes da pessoa te dar um oi, já vem uma mensagem padronizada, totalmente O que desnecessária. possa te ajudar? Eu não quero Porque ajuda de um robô. Eu mando mensagem totalmente. pra você, eu quero a sua ajuda. Não vai ser do robô que respondeu. Se você quer, Carol, mas eu contratei, e às vezes tem isso também, Carol, eu queria alguém para qualificar os meus leads. Ou eu queria alguém para poder organizar o meu CRM, né? Que é o meu Customer Relationship Management. Ok. Você pode contratar um botzinho, né? E a pessoa perguntar, sei lá, entrei em contato com o Diogo. Olá, aqui é Diogo, né? Para que eu possa direcionar melhor o seu atendimento, me conta sobre o que você queria conversar. Mentoria, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Mentoria. Mentoria, você busca atendimento individual ou coletivo? Coletivo, porque vai que você tem dentro do negócio alguém que cuida do individual e alguém que cuida do coletivo. Pode fazer algum sentido, mas se é só você. Então, só que a gente já tá falando de algo maior. Pois é, não perde a Você sua já tem essência, uma pessoa sabe? em cada. Se você já tem uma pessoa em cada, calma lá, sabe? Agora uma pessoa em É, cada cai em você. mantenha a proximidade, mantenha a proximidade. Proximidade é uma das soluções de vendas, não é? Ou não? Tá com proximidade, eu falo assim, gente, você não tá nem perto da pessoa. Você pega, manda uma mensagem pra alguém que você nunca viu na sua vida pedindo uma reunião pra vender algo. Calma lá, cara.
Você não criou conexão nenhuma com a pessoa ainda. A pessoa não sabe Nenhuma. nem quem é você, do que você vai falar. Eu recebi uma Pois mensagem é. assim hoje. Antes de vir pra cá, a pessoa curtiu minha postagem, nunca tinha curtido nada meu. Fiz uma postagem ontem, sei lá. Aí ela curtiu e falou assim: inclusive eu te mandei a mensagem, quando você puder me responder. Porra, aí eu fui ver a mensagem: ó, tô gostando muito do seu conteúdo, nananana, eu tenho a solução pra você, vamos marcar reunião? Eu falei: não, obrigado. Não sei quem é É. você. Isso eu acho que é uma outra mudança que a gente vê no mundo das vendas, né? Porque durante muito tempo, o relacionamento ele era uma premissa no mundo dos negócios. Hoje, o relacionamento ele é uma conquista. Então, eu preciso me tornar alguém relevante para ganhar o direito de me relacionar com o Diogo. E a partir do momento que eu ganho o direito de me relacionar com o Diogo, eu prefiro não, eu preciso não perder esse direito, porque eu posso receber um bloco a qualquer momento. Então, quando a gente fala em relevância, a gente está falando de primeiro entregar valor, para depois extrair valor. Então, principalmente se você é uma empresa do bloco do eu sozinho, gente, a hiperpersonalização, que é uma palavrinha que está super na moda, né, no cenário comercial, é uma coisa que você deveria fazer com muita naturalidade. Então, vou dar até outro exemplo do meu dia a dia, né? Hoje eu estou trabalhando, eu não estou sozinha, tenho umas 3 pessoas na minha equipe hoje, mas hoje o produto da empresa sou eu, é a Carol Manciola, palestra da Carol Manciola, podcast com Carol Manciola como mestre de cerimônia, então o produto sou eu. Eu tenho um limite, né? Eu consigo atender hoje, assim, no máximo 2 clientes por dia. Né? Às vezes eu faço uma palestra de manhã e outra de tarde, mas assim, é muito raro. Minha média hoje são 3 palestras por semana. Bem, eu só faço isso. Nos dias em que eu não estou fazendo palestra, eu não tenho nenhuma outra grande atividade. Então, se eu estou muito concentrado nesses clientes e estou concentrada cada vez mais em aumentar o meu valor, eu quero diminuir a quantidade e aumentar o valor pago por uma palestra, eu vou caprichar na personalização. Então, se eu vou entrar numa reunião com um cliente, eu entrei no LinkedIn da pessoa, eu entrei no Instagram da pessoa, que é mais pessoal ainda. Eu entrei no site da empresa da pessoa. Eu coloquei notícias, né? Então, o grande lance é isso. Então, acho que é super importante a gente se dedicar a manter essa proximidade. Então, quando eu fuço a vida daquele cliente, eu não estou sendo enxerido. Eu estou querendo entregar o melhor para ele. Então, por exemplo, a gente falou aqui de nutricionista, fisioterapeuta, etc e tal. Poxa, entrei em contato com o nutricionista. Entrei em contato por onde? Pelo Instagram? Deixa eu olhar pro Instagram dessa pessoa. Deixa eu tentar entender o que é que ela tá. Deixa eu entender o padrão de comportamento. Deixa eu ver que falta de comida ela posta, né? Deixa eu ver o que tipo de rolê ela frequenta. Por quê? Porque eu consigo entregar alguma coisa muito de verdade. Porque a lógica é sempre essa, né? Em vendas, você pode ter quantidade ou você pode ter qualidade. Ah, eu quero lotar o meu consultório, eu quero fazer 10 atendimentos por dia. Tudo bem, é uma estratégia. Você não vai conseguir se dedicar a 10 atendimentos por dia. É a história do plano de saúde versus a consulta particular. Né? Eu tenho um médico particular que a consulta com ele dura 2 horas. Né? Ele faz, sei lá, 4 atendimentos por dia e ele cobra R$ 1.500 por consulta. Em um dia, com 4 atendimentos, ele ganha R$ 6.000. Aí você vai para aquela pessoa que não tem valor ainda. Quanto você cobra por sessão de terapia? Vou pegar aqui um valor médio de um terapeuta, R$ 250. Você tem que fazer 10 atendimentos para poder faturar R$ 2.500. Então, assim, você pode ir para a estratégia de volume, e se você é um profissional barato, eu estou entendendo assim, que eu não vou ser tratado com tanto cuidado quanto na hora que eu estou tratando quando eu tô indo com um profissional caro. E aí vem esses diferenciais que eu preciso colocar no meu negócio. Né? Então é super importante que a gente tenha essa consciência dos nossos objetivos e metas para que a gente vá caminhando na direção deles. Então, quero cobrar mais caro, em algum momento eu vou ter que investir num consultório numa zona mais nobre da cidade, né? Ou eu vou ter que fazer um atendimento com, como você está aí, né? Super bonito o seu fundo. Aí você vai lá fazer um atendimento com um profissional, tá? Roupa pendurada no varal atrás dele, sabe? Tudo conta, tudo Sim. vem de valor, né? Então a gente tem que olhar para essa questão e para mim essa coisa da automatização, ela faz muito sentido, como você falou, quando é para um volume absurdo de pessoas, onde eu tenho que filtrar para qualificar e ver se aquela pessoa é alguém que eu quero ou não. É, até porque quando eu mando mensagem na Magazine Luiza, eu não tô esperando falar com a Luiza, né? Falou na Luísa, né?
Não tô. Então, assim, é normal eu, quando Mas eu você mando. sabe que pode ser que você fale com ela, né? Porque Pode, eu ela faz sei. questão, Por isso que ela já tá onde tentou ela tá, na minha opinião. diretamente. Dá essa Exatamente. ideia. É, que horas. Óbvio que não tem como ser tão determinista assim, mas só pra facilitar a nossa linguagem aqui. Que horas que eu mudo esse momento, sabe? Essa virada de sair do volume, dependendo, e perceber que vou fazer um F5 aqui na minha carreira, porque eu tava conversando com um amigo que tá indo no fisioterapeuta, que eu entendo que é um fisioterapeuta muito qualificado, só que ele tá naquela ainda de atender 4 pacientes ao mesmo tempo, um em cada maca, e aí ele não atende ninguém direito, porque ele acha que ele não dá, ele cobra um preço barato. E eu fico pensando, gente, se ele cobrasse um pouco maior, um pouco mais caro, e diminuísse a quantidade de pessoas, ele atenderia mais e teria mais indicação, talvez. Sabe, que hora que é o Essa, time disso, assim? Eu sou da tese que precisa procurar ajuda. Procura um profissional, cara. Eu sou dessa tese. Para de querer. Ai, gente, eu não senti ainda que. Cara, conversa com alguém que seja capacitado, dá uma ligada lá na Carol, pede ajuda dela pra ver o que ela pode te ajudar, sabe? Porque pode ser que. É assim, ó, é um ajuste. Eu lembro do dia, eu vou te contar a história pra você poder falar sobre isso. O dia que eu virei pro meu psicólogo e falei assim, Luiz, deixa eu te falar. E ele já veio aqui, por isso que eu falo o nome dele assim. Eu falei, Luiz, deixa eu te falar, por que você cobra esse preço, cara? Eu falei, Diogo, não sei, as pessoas cobram isso. Eu falei, bicho, tu tá cobrando barato demais, cara. Aí ele, Eu falei, demais! Você já tem isso, já fez isso, já fez isso. Só comigo você já tá há 6 anos, ou seja, você tá comigo há 6 anos, já tá muito tempo nisso aí. Aí ele foi pesquisar, ele falou, caramba, Diogo, realmente eu tô cobrando muito barato. Eu falei, porra, o que tá acontecendo aí nessa não valorização, sabe? Que hora que é o time, Carol, de fazer essa virada de chave? a hora é a hora que você decide. Eu acho que não tem uma hora certa. Eu acho que é uma decisão. Costuma ser um dilema muito comum, né? Então, você tem que ter essa consciência do valor que você tem. Então, não tem como, vou ter que ficar falando de mim aqui, Por me dando favor. como exemplo. Mas quando eu comecei a fazer palestras, eu não tinha ideia de quanto um profissional do meu tamanho cobrava. Então, no primeiro momento, eu fui testando, né? Então, eu brinco que eu uso 5 Ds para qualificar um cliente. É legal isso, bem legal. O primeiro D é o D de dor. Essa dor que está sendo apresentada para mim é uma dor que eu resolvo? Então, sei lá, se você é psicólogo, você cuida de pai e filho, você cuida de casal, você cuida. Qual é o seu negócio? Escolhe fecha um nicho. É difícil escolher. Porque você parece que, poxa, mas aí, cara, se eu só atendo pessoas de forma individual, eu vou ter problemas. Porque, cara, escolhe um lugar e finca o pé ali. Você precisa ser especialista. Então, no meu caso, foi isso. Eu falo de um monte de coisa. Eu falo sobre empreendedorismo? Falo. Eu falo sobre liderança? Falo. Eu falo sobre coragem? Falo. Eu falo sobre vendas? Falo. Mas a minha divulgação é sempre sobre vendas. Se vier alguém querendo que eu fale de coragem, eu vou avaliar. Se vier alguém querendo que eu fale de liderança, eu vou avaliar. Por quê? Porque quando eu falo da minha vida, eu acabo vendendo essas outras coisas e tudo bem, mas eu preciso ter um posicionamento claro. Então, a primeira pergunta para qualificar é: essa dor eu resolvo? Ponto. Digamos que sim. No meu caso, que sou palestrante, eu sempre tenho uma pergunta que é assim: qual é a data? Porque normalmente faço palestra em convenções, em eventos, que ninguém vai mudar a data por mim. Às vezes até muda, tá? Mas o normal é não, cara, a gente vai fazer uma convenção em Costa do Sauípe, 3, 4 e 5 de outubro. E 3, 4 e 5 de outubro eu vou estar na China. Tem possibilidade de alterar a data? Não, não tem. Então, olha, infelizmente, não dá para seguir adiante. Mas digamos que eu tenha a data, né? Aí eu faço uma outra pergunta que é assim: tem dinheiro para essa ação? Porque assim, vocês estão acostumados a contratar palestrantes, ou vocês fazem tudo de forma interna. Quem foi ano passado? Porque o palestrante do ano passado me diz muito sobre o tamanho do cliente, né? Então, assim, você costumava, você já fez fisioterapia antes, você já fez, sei lá, tem que ter uma referência para você não ancorar errado. Porque ancoragem é assim, quando eu te dou um preço, então seu psicólogo, ele te deu um valor. Você está ancorado naquele valor. Ele pode ser que chegue um cliente novo, ele cobre o dobro. Ele não vai conseguir cobrar o dobro de você, porque você já está ancorado no valor menor. Então, antes de você passar um orçamento, você tem que entender em termos de dinheiros ao que aquela pessoa está habituada, ou qual que é a expectativa que aquela pessoa tem, ok?
Aí eu tenho o quarto D, que no meu caso também é importante, que é quem é o dono dessa demanda? É o marketing? É o RH? Foi o diretor comercial? Quem foi que me indicou? Já me conhecem? Já me assistiu? Que é como se fosse assim, né, para vocês. Quem me indicou você? Então, por exemplo, se quem me indicou o psicólogo do Diogo foi o Diogo, provavelmente o Diogo falou para mim quanto que ele paga na sessão. Então, esse paciente novo já chega ancorado. Então, saber quem é o dono, traquear de onde vem aquele lead, aquela indicação, me ajuda a montar uma proposta também. E o quinto D, que hoje eu considero no meu negócio, que é a dimensão. É um evento para 10 pessoas? É um evento para 1.000 pessoas? É um evento que vai ter titãs tocando no encerramento? Ou é um negocinho que vão fazer dentro da empresa mesmo? Né? Por quê? Porque você tem, no meu caso, eu tenho de tudo. Então, às vezes, você também precisa saber, poxa, é um atendimento pontual, é um tratamento. Então, tenta entender também a dimensão. E a partir daí, o que que eu fui fazendo? Como eu não tinha muita referência, eu fui testando. Eu fazia essas 5 perguntas e começava a dizer, olha, para esse cliente que é uma convenção em Costa do Sauípe, com encerramento do Titãs, e que no ano passado levou o Bernardinho, cara, eu vou mandar uma proposta de 30 mil. Rolava, né? Aí eu falava, poxa, mas e agora? Chegou um outro cliente que é um bate-papo para o time de RH internamente, na hora do almoço, no hall da empresa. Aí eu mandava 5 mil. Falava. Aí eu comecei a perceber o seguinte, bem, eu tenho esse de 30, eu tenho esse de 5. A minha hora é a mesma. O nervoso que eu passo é o É o mesmo. mesmo. O nível de preparação é o mesmo. Que tipo de cliente eu quero atender? Eu quero atender um cliente de 30 mil. Vai ter muito menos cliente? Vai ter muito menos cliente, mas eu vou poder fazer coisas com maior profundidade porque eu vou diminuir a quantidade de clientes que eu atendo. Então, por isso que eu falo que é uma decisão. Primeiro, você vai ter um histórico que você vai analisar. Analisou esse histórico, que assim, é o tipo de cliente que eu quero. Então, fisioterapeuta, você vai cuidar do corpo inteiro? Ou você quer ser especialista em ombro? Bem, se você quer ser especialista em ombro, procure em mulheres de 35 a 45 anos, porque de tanto parar para pegar a bolsa atrás do carro, de tanto carregar menino aqui, de tanto dormir com o marido aqui, elas provavelmente estão com o ombro bichado. Então, defina quem que é esse perfil de cliente ideal. E se especialize. Porque eu, quando eu estou com uma dor no ombro, eu quero alguém que entenda muito disso aqui. E eu estou muito mais disposta a pagar por alguém que seja especialista no meu problema do que alguém que cuida de tudo. De tudo. Por isso que é uma decisão. E a partir do momento que eu decido, eu olho para trás para fazer uma análise, né? Eu testo algumas opções, eu tomo a decisão, finco o pé e vou criando lastro para me manter naquele lugar. Então, Maravilhoso. para mim, não tem uma hora certa, tem a hora que você decide. Tomou decisão. Tem uma pergunta que eu tô doido pra te fazer, que é o seguinte: você que tem a capacidade de falar sobre muitos assuntos e tem muita capacidade de falar sobre vendas, o que que aí a gente ainda não está falando e que a gente vai precisar começar a falar? Tem algo que você já tá assim, Diogo, já tô começando a preparar pra falar disso, porque a gente tá falando pouco, eu já tô começando a querer falar mais e assim, vai chegar uma hora que eu vou falar muito disso. Olha, tem um assunto que hoje é o assunto do mundo, que é a inteligência artificial, tecnologia, etc e tal, que eu falo, eu não entro nesse lugar. Eu não sou especialista em inteligência artificial, eu sei o que está acontecendo, eu sei os impactos disso no tipo de trabalho que eu faço e no tipo e no impacto nos meus clientes, mas eu acho que cada vez mais a gente vai falar sobre coisas sutis. Eu acho que a gente vai falar sobre intuição. Eu acho que a gente vai falar sobre energia. Eu acho que a gente vai falar sobre essa coisa do nosso algoritmo interno, sabe? Porque no final das contas é o que vai sobrar para o ser humano. Eu acho que agora a gente está muito naquela pegada da inteligência híbrida, né? Que sou eu mais a máquina, eu mais a máquina, eu mais a máquina, mas tem uma hora que esse eu mais a máquina começa a tomar um lugar e isso vai tirando da minha frente um monte de coisas que a máquina pode resolver e a pergunta é o que sobra, né? Então, acho que a coisa da autenticidade, a coisa da coragem, né? Eu tenho falado cada vez mais sobre esses assuntos e eu percebo que essa é uma demanda cada vez maior.
E mesmo no mundo onde a gente está falando muito do digital e muita tecnologia, é para aí que a gente está caminhando e é para aí que eu estou me preparando para fincar cada vez mais o pé, inclusive no mundo das vendas. Porque pensa, todo mundo hoje com o chat GPT faz post adoidado. É todo mundo, tome-lhe carrossel, tome-lhe não sei o que lá, tome frase de efeito. Gente, isso aí todo mundo faz. Isso aí qualquer pessoa que não precisa nem assinar, nem pagar os R$ 99 do chat GPT consegue fazer. Agora, colocar a sua cara de forma autêntica, responder uma caixinha com você falando, né? Isso pouca gente faz, né? E aí, se você pegar os creators, né, os influencers da moda, eles são pessoas que fazem o quê? Que ficam fazendo postzinho programado e planejado? Não, são aquelas pessoas que colocam, né, sua alma, de novo, né, a serviço do outro. Então, acho que a gente está indo cada vez mais para esse lugar. Muito, muito obrigado por colocar sua alma a serviço aqui das pessoas que nos escutam e também a serviço desse nosso bate-papo. Muito obrigado, fiquei muito feliz. Espero que você tenha curtido. Ah, eu adorei. Eu acho que falar sobre esses assuntos, né, é sempre muito legal. E eu acho que assim, né, quando você trouxe para mim um pouco desse briefing, sabe, né, já tô íntima, Muito bom, gostei. eu acho que também tem um pouco sobre isso, né, esse serviço que você presta, né, principalmente aos profissionais que são profissionais autônomos, que são os donos do seu negócio e que muitas vezes querem muito fazer dar certo, mas não sabem exatamente o que fazer para dar certo, eu acho que isso tem um valor absurdo, porque dizem, né, que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Só que eu sempre complemento essa frase dizendo o seguinte: só que realizar grande e realizar pequeno dão trabalhos muito diferentes. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, sabe, de clareza mesmo, de quais são os meus objetivos, quais são as minhas forças, mas também quais são as minhas fraquezas, né? Aonde eu tô, aonde eu quero chegar. Então, ampliar a consciência das pessoas é um desafio e a gente ampliar a nossa consciência também. É ser muito coerente nas escolhas que a gente faz. Então, ouvir o seu podcast, ler o meu livro, né? Buscar referências, conteúdos, né? Pensar que toda ação que eu faço deveria estar me aproximando dos meus objetivos, traçar um plano que seja consistente, ou seja, um plano consistente, ele não considera detalhes dos detalhes, ele considera possibilidades de planos A, B, C e D, por quê? Porque em algum momento você vai ter que fazer mudanças no plano para não alterar a sua meta, né? E que a gente não pode se perder da gente nesse processo todo, né? Então, assim, essa coragem para fazer aquilo que ninguém ainda fez, a coragem para arriscar, a coragem para testar coisas diferentes é algo que faz, sem dúvida, a gente caminhar caminhos que outros ainda não caminharam. Então, assim, super parabéns aí pela sua iniciativa. Eu fico muito honrada com esse convite, espero ter contribuído com a sua audiência e que a gente, de repente, tenha a oportunidade aí de outros papos. Maravilhoso. Quer falar suas redes, LinkedIn, Instagram? É Carol Manciola, tudo Carol Manciola. É mais fácil. Carol, eu dei a sorte de ter um nome fácil, né, nesse sentido, então não precisa ter Carol Manciola underline nada, é Carol Manciola em todos os lugares. Eu brinco que as pessoas me encontram em todas as redes sociais, menos as de relacionamento, tá? Tô tirando Tinder, Inner Circle, Bumble, sei lá, tem um Eu não monte aí, sei, né? eu não sei. Nessas eu não tô, mas O tirando resto. essa, se você sabe fazer, mas não sabe vender, eu tenho certeza que esse podcast é para você.